Então, lá está, João Carlos Farrapa aqui, onde eu trouxe aqui para o Brasil um ambiente, uma postura, um diferencial, um ambiente, digamos assim, diferenciado, onde de alguma forma, eu querendo matar saudades da terrinha, criei um ambiente, criei um diferencial e lá está, quebrei tabus na questão do elitismo que existia aqui na relação vinho, uvas, um comum mortal perante uma prateleira onde se vê milhares de rótulos e uma pessoa fica um pouco assustada, é assim, tanta opção, tantos nomes, tantas referências e, de alguma forma, o meu objetivo era quebrar esses tabus. Não uma questão despojada, não uma questão informal, mas quebrar questões de elite, questões de formalidade, mas criar uma sintonia, tá? Entre um comum mortal, entre um vinho e uma uva que, de alguma forma, se possa adequar à personalidade de quem a bebe. Não vamos por rótulos. Lá está, eu vim de Portugal em 2011, fui abduzido, tá? Por uma brasileira, tá? E aqui deu para encontrar um espaço para esse diferencial. Há muitos tabus, há muito elitismo, há uma cultura própria. Eu que não vim cá para ser brasileiro, mas que vim para cá tentar, de alguma forma, mostrar que o português nem sempre é barrigudo, nem sempre tem bigode, nem sempre é padeiro e nem sempre anda com um lápis atrás da orelha. Então é assim, nós temos uma cultura própria, nós temos uma formação própria, mas também, de alguma forma, gostamos de dar a camisa a quem nos dá a casa. Assim, dessa forma, gostei de fazer essa retribuição, mostrar um pouco da cultura, do que é a cultura do vinho, do que é a cultura da gastronomia e, de alguma forma, enquadrar todo esse contexto através da comida, através de um bom papo, como vocês dizem, mas nós, em compensação, dizemos uma alegre cavaqueira. E dessa forma criámos um ambiente que é a Noa Caron Adega Bistrô. Foi um ambiente que tem estado constantemente recheado de bons momentos, mesmo com a situação atípica não houve grande diferenciação, tá? Porque nós já trabalhávamos por agendamento, com grupos homogéneos e sempre um ambiente particular, sempre familiar e sempre próprio para os nossos convidados. Um vinho, uma uva, um ambiente, um prato, mas lá está, um toquezinho da terrinha que eu tinha que saudades, lá está. Não estranha que muitas vezes aqueles que nos acompanham me vêm a fazer uma sardinha assada, um chouriço assado, beber vinho, uma cerveja portuguesa, mas lá está, é um toquezinho da nossa terrinha que nós temos. E, nesse sentido, gostamos de compartilhar, criando de alguma forma uma sintonia com quem nos acompanha na evolução, como temos aqui o ilustre Paulo, o Paulo Dorta, tá? Sempre foi o nosso guru, sempre foi uma das principais pessoas que viu um diferencial. Eu costumo sempre dizer que nos conhecemos numa conversa de beira de piscina, tá? Piscina, eles tiram sempre sarro da cara por causa do sotaque, mas através dessa conversa de beira de piscina, tá? Quebrámos tabu e fizemos esta harmonização entre a área profissional e passei para ele uma harmonização de uvas com gastronomia e ele passou-me de algo da experiência dele de profissão, da área profissional dele, de orientação, numa sintonia quântica de energias, de opiniões, temas, conceitos que realmente foram vistos. E lá está, o jeitinho português, jeitinho brasileiro ou a tipicidade portuguesa realmente mesclou. Houve uma sintonia, houve uma harmonização. E temos hoje o Paulo Dorta aqui. Paulo, tu sentiste esse feedback, essa harmonia? Cara, fiquei feliz de estar aqui contigo nesse momento e dessa introdução toda, de conseguir me encaixar nisso tudo. Que é uma sintonia mesmo. Tanto você falando me remete a muitas coisas da minha história de vida e é interessante porque sintonia e harmonia de uva com alimento tem tudo a ver. E quando você fala, eu vou entrar na energia de uma pessoa e sintonizar a energia dela, que é o meu trabalho, o Sintonia Quântica. Automaticamente é a mesma coisa que você entrar na personalidade de uma pessoa, que é o trabalho que você faz maravilhosamente bem, e fazer o casamento daquela personalidade com a uva daquele vinho, né? Maravilhoso, fiquei encantado com a ideia e tem muita sintonia, né? Sim, tem sintonia, sim, um dos meus principais esforços, digamos assim, para me adaptar à realidade brasileira, tá? Estamos a falar de 2011, foi adaptar-me, assim, história simples, é assim, eu não tinha nada
de formação de enogastronomia, mas ao querer de alguma forma encaixar a minha cultura aqui, puxou-me para essa área. Fui boy, fiz entregas, depois fui para o RH de uma empresa de calçado feminino. Nada a ver, mas era uma questão de adaptação. O eterno turista a conhecer Curitiba, única na sua cultura de muitas referências europeias, especificidade, tá? São muito específicos os curitibanos, mas eu achei referências também a Portugal, com os portugueses, por sermos discretos, tá? Trabalhadores, tá? E um ambiente muito próprio. Eu não direi uma comunidade fechada, não, discreta, responsável, mas muito, muito séria, puxando os conceitos europeus. Adaptei-me bem, tá? É uma cidade tipicamente europeia, sem dúvida. Depois veio a parte da cultura. Assim, eu realmente achei que havia uma questão muito elitista na questão da formação e da passagem da informação do que é o vinho. Para nós, lá está, culturalmente, é uma coisa acessível, é uma coisa cultural, é um símbolo, é uma forma de juntar amigos, é uma questão de harmonia, lembrar uma data, puxar o nascimento de uma criança. O vinho em si é um difusor de amizade, difusor de comunicação. Em si, é um grupo, forma-se um grupo culturalmente rico durante uma mesa, mas eu costumo dizer que aqui em Curitiba é geralmente o curitibano. No primeiro copo é curitibano, ao segundo copo já é carioca, tá? Ou seja, já se aliviou, já abriu um pouco a confiança, já abriu a guarda e já começámos a conversar. Nessa questão da harmonização do vinho para a cultura, nós sentimos isso. É uma cultura caliente, tá? Mas também com muita sede de cultura. Eu vi esse espaço. No caso do Paulo, também veio do interior de São Paulo, também viu que realmente havia um lapso da cultura ou da informação que ele expande na área profissional dele para este espaço Curitiba. Sentiste essa, não a tua sede, mas a sede de cultura que Curitiba necessitava do teu conhecimento e do teu know-how? Sim. É interessante quando você fala, quando eu cheguei aqui, trabalhei em RH, fui boy, dentro daquilo que eu entendo, daquilo que eu trabalho, muitos de nós, você, eu, quem está nos assistindo, usaram esses degraus e estão usando ainda esses degraus para chegar no lugar onde de repente nós estamos hoje, que não é aquele lugar, aquele pódio ainda, mas já é um lugar considerável de conquista, né, João? E quando você chega em Curitiba, você realmente sente um choque diferenciado. E essa visão tua de que o curitibano, no primeiro momento, ele é bem fechado, ele é bem restrito, e no segundo momento, quando tem um vinho, quando tem uma... O segundo copo, ele relaxa, é bem verdade. E o vinho tem o vinho bem colocado na hora certa, o vinho, não aquele vinho... Como que eu posso dizer isso? Não é o rótulo que vai fazer a diferença, mas é a adequação do ambiente a um determinado sabor, correto? E é o ambiente, é as pessoas, é a uva, a comida. Eu acho que isso faz com que o curitibano em si, que ele é um pouco mais frio, digamos assim, e isso não é negativo, dentro do que eu trabalho não existe positivo e negativo, mas existe a realidade. E a realidade é essa, né, João? De a gente olhar para essa questão toda. Então eu acho que o ambiente ele faz e o vinho ele propicia, né, esse relaxamento do curitibano. E esses degraus que nós viemos alcançando faz com que hoje nós possamos acolher assim da mesma forma que tu está me acolhendo nesse programa hoje aqui, que está sendo maravilhoso. A gente se conheceu, como o João falou, na beira de uma piscina, realmente, num churrasco. Um português e um brasileiro lá do interior de São Paulo, conversando sobre a vida no churrasco. E de repente nós vimos que nós tínhamos muita coisa em comum. E a comunicação é importante. E quando não existe a comunicação, eu ia falar, o João lá, eu aqui, e segue a vida. Só que quando nós realmente nos sintonizamos, nos harmonizamos e nos comunicamos, criou-se uma amizade, uma parceria, uma dedicação, e é isso que de repente eu fiz questão de me celebrar aqui nesse momento contigo, né, João? Eu acredito sempre que de alguma forma nada é por acaso, tá? E seguindo o Paulo e conhecendo o Paulo, vendo a área profissional dele em comunhão com a minha, há um ponto em comum. Quando nós descobrimos, eu não direi o calcanhar daquilo, tá?
Mas a chave para abrir a personalidade de uma pessoa, para que a pessoa se sinta à vontade, mais comunicativa, tá? Eu não digo que baixar as defesas, não é essa a questão. Mas a questão de para a pessoa se tornar mais leve, olhar mais para o seu interior. Eu geralmente é assim, quando eu ouvi o Paulo e observei o Paulo e vejo os cursos do Paulo, quando o conhecimento dele começa a ser transmitido, eu ponho sempre aquela questão assim, como é que uma uva que de alguma forma harmonizou com a personalidade de uma certa pessoa está a entrar, ou seja, tu estás a degustar o vinho, mas não é o beber o vinho. Eu falei da personalidade da uva, falo da personalidade da pessoa. A pessoa quando vai degustar o vinho assim, vais sentir notas de... E a pessoa ao degustar, ao provar e ao vinho, ao entrar na personalidade, assimila de alguma forma aquela informação que eu passei. É isso que o Paulo faz. Assim, o Paulo de alguma forma descobre os handicaps da pessoa, vê onde é que falta aquele clique, harmoniza de alguma forma aquele lapso que a pessoa tem de atenção ou de um potencial que tem, mas está a ser descurado, tá? E a partir do momento em que ele abre a chave, flui toda a informação. É assim, o Paulo e eu temos essa facilidade, não de reconhecer a pessoa, não de desmascarar a pessoa, não, de tornar a pessoa mais leve. De alguma forma, ele a primeira apresentação, eu identifico como o primeiro copo, é sempre curitibano. Mas depois, na segunda consulta, ou segunda presença, já é o segundo copo, a pessoa já é carioca, ou seja, a pessoa vai abrindo. O objetivo no mundo do vinho, como no mundo dele, é exatamente para que a pessoa se sinta mais leve. Não baixe defesas, tá? Não se sinta no cantinho, no fundão, como vocês dizem, tá? Mas de alguma forma para que a pessoa seja mais comunicativa, mais formal, ter mais autoconfiança. Lá está, o vinho puxa muito autoconfiança, mas isso é no terceiro copo, tá? No terceiro copo já fica muito mais autoconfiante. Mas o meu objetivo aqui quando vim para cá foi exatamente quebrar esse tabu. Há aquele elitismo, a pessoa apresenta-se no mercado com 1001 opções de rótulo, 1001 opções de uva, mas geralmente a pessoa tem sempre aquela referência de pega no celular, pega numa revista e vai ao rótulo A, B ou C. Tá? Eu não venho assim, geralmente a piada é sempre para o português. Não, mas ele é português, tá, mas o meu objetivo é que a pessoa, de alguma forma, no seu íntimo, no seu luxo pessoal de final de dia, estarem entre dois amigos, assim, olha, vamos abrir um vinho, vamos fazê-lo hoje, tá? Mas é exatamente dizer assim, eu escolhi uma uva, tá? Independentemente do preço, eu gostei do rótulo, tá? Mas geralmente eu costumo dizer como as senhoras têm uma coleção de sapatos, os homens em compensação têm uma coleção de vinhos. Mas é uma história, tá? Mas vamos abrir uma uva, um rótulo, que de alguma forma eu vi um certo interesse na história, da uva, conheci a história do empreendedor que de alguma forma produziu este vinho, mas nunca olhando ao preço, tá? É assim, tem histórias, tem personalidades de uvas, tem situações de que de alguma forma tem uma formação da própria produção da vinícola que de alguma forma se vai identificar como o comum mortal que trabalha ao final do dia assim, eu quero um vinho que me faça relaxar. E ao fim de semana a pessoa pensa assim, não, eu quero ter um churrasco com amigos, vou comer a sério. Não, agora quero um vinho a sério. Nunca pelo rótulo. E lá está, a coordenação que eu achei entre o Paulo é assim, independentemente das possibilidades do, posso dizer, paciente, cliente, amigo, cliente, tá? Ele é uma porta que esses tabus. Também o sou, mas é assim, eu tenho uma parte mais física, ele é uma parte mais elevada, tá? Mas é assim, nós mexemos com personalidades. Eu gosto de mexer nas garrafas, eu gosto de ver a história das garrafas, gosto de mexer com a personalidade das uvas e depois choco com a personalidade de uma pessoa que muitas vezes chega aqui, eu não direi efêmera, mas é assim, vem um muro, tá? É assim, eu sou A, B ou C, eu gosto disto, tá? Mas qual era a uva? Não, a pessoa só reconhece o rótulo. Exatamente, vamos quebrar esse elitismo daquilo que o mercado nos põe à frente. Há espaço para todos, é como o táxi e o Uber, tá? Sim, tens uma cota de pessoas para o Uber, tens uma cota de gente para o táxi, ninguém vai perder. Mas eu com o pequeno diferencial tenho evoluído, de alguma forma, a quebrar esses tabus e fazer essas diferenciações. O Paulo também ajudou-me bastante e tem ajudado bastante. Eu acho que o Paulo, eu costumo dizer que o Paulo é o nosso Anthony Robbins, tá? Sim, eu gosto de abanar a barraca, como nós costumamos dizer, que o Paulo é um Anthony Robbins. Só que ainda é um Anthony Robbins discreto, tá? Ele faz um estrago discreto. Mas diz-me uma coisa, tu vindo do interior de São Paulo, como é que foi o estrago aqui em Curitiba? Foi difícil? No início foi difícil. Eu acho que todos os inícios são difíceis, né, João? E o que diferencia é como você enfrenta esse início.
Você falando aí, eu fui lembrando de muitas coisas, você falando no primeiro copo, segundo copo, primeiro atendimento, segundo atendimento, e geralmente é isso mesmo. As pessoas, quando elas falam, eu preciso de uma terapia, mas o valor é muito caro, assim como o vinho tem-se a ideia de que é muito caro. Só que a pessoa se esquece do resultado e se esquece do prazer que vem depois. Então, você falando foi me remetendo a várias questões assim, que muitos clientes, muitas vezes, pegando o gancho do João, quando vem para uma terapia integrativa, para uma terapia complementar, que é o que eu trabalho, que é a sintonia quântica, fala, eu demorei a vir porque é muito caro e a gente não sabe se vai dar resultado. Se eu vou no médico, ele vai me dar o remédio, sabe que minha dor vai passar. Com as terapias energéticas eu não tenho essa certeza. E é como quando vai abrir o vinho, você não tem a certeza se você vai estar satisfeito ou não. E aí tem o especialista do vinho, que é o João, que faz esse casamento muito bom, e é o terapeuta que busca, que conhece, assim como o João foi buscar vinho, entender a vinícola, entender todos os processos. O terapeuta, ele também tem conhecimento, ele também tem formação, ele também tem capacitação, e é por isso que ele vai cobrar. E ele vai cobrar um valor que seja justo para as duas partes. E o vinho tem isso. Essa colocação que o João coloca de no final da tarde, entre dois amigos, sentarem, conversar, tomar um vinho, tomando vinho a gente já ganhou muito dinheiro, né, João? Eu penso que sim. E vinhos até relativamente, alguns mais em conta e outros não tão em conta. Então, esse momento em que senta, conversa, coloca o vinho, coloca as ideias, coloca a comunicação, coloca todas e você relaxa, você deixa de ser você sai do primeiro copo, antes do segundo e terceiro, você relaxa, você se desarma também no primeiro, segundo, terceiro atendimento, você relaxa e a prosperidade começa a vir, porque começa a pensar coisas juntos, começam a ter ideias, começam a formular planos, projetos, e a sintonia que no início ela era menor, ela vai aumentando. E é essa sintonia do paladar da uva, a sintonia da frequência energética, a sintonia dos projetos, a sintonia da amizade, que a gente tem que começar a trabalhar, independente de valor. Valor e preço são duas coisas diferentes. Então eu prezo muito pelo valor. Isso que a gente tem é valor. Eu não estou preocupado com o preço, porque o preço entra dinheiro depois, sai dinheiro depois, entra governo, sai governo, entra crise, sai crise, entra confisco de poupança, sai confisco de poupança. E nós vamos ter que dar um jeito. E é esse dar um jeito que nós vamos fazer como? Tomando qualquer vinho ou indo em qualquer profissional. Correto. É essa a ideia que de repente o João passa no trabalho dele, que passa nesse programa, de repente você valorizar a qualidade e o valor, não a necessidade e o preço, porque são coisas distintamente diferentes. E geralmente aqui no nosso espaço, o facto de pôr um valor, algo de alguma forma, tem que fazer com que a dita economia role. É um processo, é uma terapia, tá? É um ensinamento, é algo que de alguma forma nós partilhamos, só que lá está, nós também vivemos. Tá? E essa partilha que existe, a partilha de cultura, a partilha de gastronomia, esclarecimentos, situações, eu aqui consigo fazer de alguma forma, dar um curso, dar a provar na prática um vinho, uma uva, a gastronomia que agrega, tá? E depois muitos contactos. Eu posso dizer que muitas vezes é um networking gastronómico. Tá? Acontece isso, mas lá está, é uma terapia, a pessoa já sabe ao que vem, temos um valor, temos um preço, porque de alguma forma este conceito tem que sobreviver, mas ninguém até hoje, estamos a falar desde 2014, temos a Macaron Adega Bistrô, houve alguém que dissesse assim, não gostei, não agreguei de alguma forma uma informação interessante, não agreguei uma informação que fazia falta quando fosse viajar para a Europa. Não consegui agregar uma informação de que, de alguma forma, eu quero repetir os bolinhos de bacalhau. E o que é comer o bacalhau? O Paulo já cá veio e vai voltar, não tem problema. Tá? Ou seja, de alguma forma há uma partilha, há um valor, há um custo, mas há o custo comercial, que lá está agregado diretamente, porque lá está, o conceito tem que evoluir. E temos evoluído, lá está. A natureza conspira. Eu acho que é muito interessante essa conversa,
que conversa de dois amigos praticamente aqui. Para despertar em você. Qual que é o valor que você dá para as tuas coisas? Qual que é o valor que você dá para o teu trabalho? Qual que é o valor que você dá para as tuas escolhas? Eu escolhi ser amigo do João, não só pelo vinho, mas pela parceria, pela cumplicidade, pela conversa e por tudo que a gente pode fazer junto. Vocês vêm eu falando muito do Jean, da Ana Paula, do Gustavo, das pessoas que trabalham comigo. Por que eles estão comigo? Qual que é o valor que eles têm? Qual que é o valor que as pessoas têm na sua vida? Então, de repente, quando a gente fala de fazer uma terapia, a gente vai abrir o interior da pessoa. Abrir uma garrafa de vinho é abrir o interior também daquele vinho. Então, o que tem no teu interior? É um vinho bom ou é um vinho chechelento? Quando você vai abrir o teu interior, você quer mostrar no futuro, depois de tirar a rolha, depois de olhar para aquilo que você tem e ser trabalhado, você quer continuar mostrando uma pessoa chechelenta ou o valor que você tem. Então eu acho que essa conversa ela deve trazer a gente para isso. Eu acho que, no meu ponto, a avaliação dessa conversa deve ser para você avaliar. Você é um vinho bom ou você é um vinho chechelento? Você é um vinho independente do rótulo, que tem um sabor bom, ou você é só uma garrafa bonita com um rótulo caro? Então, o Sintonia ele vai fazer você olhar para essas questões, olhar para os seus valores, ver o que tem de bom dentro de você e destacar os detalhes do vinho que o João fala. Às vezes ele fala assim, o vinho tem um tom mais amadeirado, de frutas. Então, qual que é o sabor que tem depois que você bebe? Qual o sabor que fica no teu paladar? Eu acho que é isso que o Sintonia faz, eu acho que é isso que o vinho faz e acho que é isso que o nosso trabalho, de uma certa forma, faz, né, João? Nós, assim, o nosso objetivo, e lá está, a sintonia que existe entre mim e o Paulo, é exatamente essa. Nós queremos que aqueles que nos conhecem se valorizem, nós estamos aqui para ajudar, mas também tem que haver essa retribuição. Ajudem-nos de alguma forma a continuar a trabalhar e a valorizar-vos, a vocês, em todo o vosso potencial, que muitas vezes assim, há muita negatividade, há muito peso, há muita responsabilidade que vocês trazem de fora. Mas lá está, eu costumo dizer ao Paulo assim, quando vocês nos conhecem, o nosso objetivo, o nosso serviço, podemos dizer assim, é fazer com que o vosso potencial sobressaia. Nós queremos saber o vosso potencial, nós queremos saber a vossa cultura, o vosso know-how, partilhem, que nós também partilhamos. Para além do know-how, área profissional, piadas, tá? Estou habituado à piada de português, tá? Mas é assim, quebramos tabus, quebramos gelo, soltem-se um pouco mais, acreditem em vocês. Eu acho que as nossas terapias, existe uma sintonia, existe uma harmonização para que nós queremos que vocês se valorizem, vocês próprios. E é um trabalho terapêutico também. Também. Sentar, relaxar e degustar, não é beber, degustar, tá? Um bom vinho. Deguste a vida. Esse o conselho que eu dou para você. Aprenda a degustar a sua vida. Acreditem em vocês. Através de um bom vinho, através de uma boa conversa, de uma boa amizade, e acredite realmente em você. Você tem um potencial escondido. Tá? Detalhes escondidos, sabores escondidos dentro de você. É facto, é facto. Geralmente é assim, eu posso coordenar muitas vezes assim, a experiência que nós temos tido com os nossos amigos, nossos clientes, as nossas parcerias, que muitas vezes estamos à volta da mesa a fazer um estrago, tá? A comer e a beber, não fazemos mais nada, tá? Mas é assim, eu geralmente, a nossa reunião e o nosso conhecimento puxa a questão da Carmenère. Carmenère, eu vou-te explicar o porquê da Carmenère. A Carmenère era uma uva que supostamente se pensava que estava extinta desde o século XIX, tá? Que houve a filoxera, uma peste na Europa que arrasou com todas as castas e em 1992, aqui no Chile estavam a produzir uma Merlot diferenciada. E, entretanto, eles disseram, mas porquê é que esta Merlot tem um gosto diferente? E, entretanto, chamaram especialistas da França, tá? E eles vieram realmente descobrir que essa casta sobreviveu, exatamente pelas migrações dos povos europeus para a América Latina, trouxeram essa casta, ou seja, voltaram com essa casta, ou seja, redescobriram algo que pensava extinto desde o século XIX. Então é assim, o nosso objetivo é assim, redescubram-se, tá? Vejam o potencial que há em vós. Nós não estamos aqui para iludir. Eu puxo sempre este exemplo do Anthony Robbins para o guru, tá? Para o Paulo Dorte, é assim,
Nós, nesse caso, vou puxar a brasa à minha sardinha também, nós ensinamos o caminho das pedras, tá? Mas é para você caminhar sozinho, tá? Nós partilhamos com cultura, nós partilhamos ideias, nós partilhamos um ambiente, esta situação atípica que estamos a atravessar é facto, mas nós partilhamos e damos uma lufada de ar fresco. Ele quebra tabus, ele mostra às pessoas realmente o vosso potencial. O Paulo põe um espelho à frente da pessoa assim, reconhece o teu potencial. Eu não, eu é um copo. Tá? É assim, para quebrar todos aqueles tabus, todos aqueles pesos que a pessoa traz de fora, mas para a pessoa se reconhecer. Tá? O nosso objetivo é esse. Vamos mostrar a vossa Carmener. Onde é que está a vossa Carmener? Redescubram-se. Vejam aquilo que vocês são capazes. Mas lá está. Ele é um espelho, eu é um copo de vinho. Tá?